É proibido discordar? Bom, parece que quando o seu clube tem um dono, quase sempre sim. Mas se o seu dono é o Evangelos Marinakis, aí com certeza é proibido discordar, questionar, enfim, qualquer coisa que não seja a plena e eterna concordância. Nuno Espírito Santo demitido do Nottingham Forest, que é o time que tem mais brasileiros no futebol inglês e que agora será comandado pelo Ange Postecoglou, que quase rebaixou o Tottenham na temporada passada, apesar do casual título da Europa League. Vou falar um pouco sobre isso, tá? Sobre o Nottingham no Espírito Santo, a chegada do Postecoglou, mas principalmente com esse contexto de clubes que têm donos. E, enfim, discutir um pouco sobre isso com vocês. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. E eu acredito que dá para chegar nos 100 mil inscritos ainda este ano. Vamos lá. Começando do início, né? O Nuno Espírito Santo vem de colocar o Nottingham Forest na 7ª colocação da Premier League. E por grande parte da temporada brigar ali no top 3 com Liverpool e Arsenal. Essa foi a segunda melhor colocação da história do Nottingham Forest na era Premier League. A última vez que ficou tão bem colocado foi lá em 1994-95, em que ficou na 3ª colocação. Não coincidentemente, faziam 30 anos que o Nottingham também não disputava competições europeias e, por consequência da última temporada, ele também retorna, vai disputar a Europa League nessa temporada. Coisa simples que fez o Nuno Espírito Santo, né? E você olha o elenco agora, um elenco bem melhor agora do que tinha na temporada passada, tá? As várias contratações elevaram o nível desse elenco. E aí tudo bem. Trago um episódio que para mim é dos mais ridículos e é importante a gente lembrar quando no segundo turno, em um empate contra o Ipswich Town, que naquele momento já estava rebaixado, o Ângelos Marinakis, ele entra dentro de campo, sim, não é loucura, caso você não lembre. O dono do Nottingham Forest entrou dentro de campo para questionar o Nuno Espírito Santo sobre uma substituição, como se ele soubesse ou entendesse algo nessa seara do futebol. Pode ser um grande empresário, bilionário, mas de bola, como ele vai questionar o Nuno Espírito Santo, com que argumentos, com que conhecimento, enfim. O episódio foi superado ali aos trancos e barrancos e parece que tudo terminou bem no fim da última temporada, inclusive com o contrato do Nuno Espírito Santo sendo renovado até 2028. Isso fazem pouco mais de 2 meses, tá? Aí entra um ponto interessante na conversa. O brasileiro Edu Gaspar, que inclusive, olha, até engasguei. Edu Gaspar, que inclusive já fez parte de direção da CBF, né, na época do Tite ali, estava coordenando, se eu não me engano, o Olympiacos e o Rio Ave, não que ele tenha saído dessas posições, mas agora também é diretor de futebol do Nottingham Forest. Inclusive mediou ali a contratação do Douglas Luiz, da Juventus, enfim. E parece que a relação, aí sim, pior ainda, entre Nuno Espírito Santo e Edu Gaspar, desde o início, já não foi boa. Com o Nuno Espírito Santo, inclusive, fazendo questionamentos públicos quanto às contratações do Nottingham, que demorou a contratar, que tinha jogadores que sabiam que seriam emprestados, e o Nuno Espírito Santo questionando um trabalho de elenco na pré-temporada, o que é essencial, e em toda a sua razão, mas aparentemente não se pode questionar. E aí tiveram esses 3 primeiros jogos antes da data FIFA, em que o Nottingham vence na estreia o Brentford, se não me engano, por 3-1, empata o segundo jogo, não vou me lembrar agora, mas empata o segundo jogo e perde o terceiro para o West Ham. O gol do Paquetá e tudo mais. Passa longe de ser um início de temporada vergonhoso, tá? 4 pontos em 3 jogos, ok. E aí, de ontem para hoje, ele foi demitido. E como disse o comunicado oficial do Nottingham Forest, por circunstâncias recentes.
entenda como quiser, discordou, debateu ou questionou alguma das decisões do Ângelos Marinakis. Fato é que Nuno Espírito Santo sai depois de um trabalho excepcional e que poderia dar continuidade por conta de caprichos de um aristocrata bilionário que trata o clube como um brinquedo de um garoto mimado. E aí, para o seu lugar, qual opção seria melhor, não é mesmo? Olha, até balançou o tripé. Qual opção seria melhor? O Ange Postecoglou, que foi campeão da Liga Europa com o Tottenham, né? Aos trancos e barrancos, um título importante, merecido, principalmente pela final, mas completamente ocasional. O Tottenham, que na última temporada foi o último clube fora da zona de rebaixamento, 22 derrotas. E aí você vai contratar esse cara. E aí, mais uma vez, a questão do dono, né? O Ange Postecoglou, coincidentemente, tem a mesma origem grega do nosso Evangelos Marinakis. Coincidência. Completamente coincidência. Depois desse trabalho pífio no Tottenham, que se fosse tão bom, nem um título da Europa League foi capaz de mantê-lo no Tottenham. Nem isso. Porque a temporada regular foi uma decepção completa. E agora o Nottingham Forest achou que esse era o nome correto. Cara, é lambança atrás de lambança e eu sempre vou questionar, porque assim, essa demissão do Nuno Espírito Santo não é uma surpresa para quem acompanha. Sinceramente, não é uma surpresa. Eu achei que aconteceria, inclusive, antes do fim da temporada passada. Aí se renovou o contrato, mas nenhuma estabilidade, porque, como eu disse, tem um dono. Quem manda no Nottingham Forest, quem toma as decisões ruins se acordou de mau humor, péssima se acordou de bom humor, é o Evangelos Marinakis. Então não há segurança nenhuma. O valor de um contrato é pífio. Quebra o contrato, te pago a multa, some do meu clube. É basicamente isso. Então, repito, não é uma decisão que surpreende, mas entristece. Pelo tamanho do Nottingham Forest, bicampeão europeu e voltou à primeira divisão algumas temporadas atrás e consegue um resultado tão expressivo quanto a sétima colocação, que pela temporada passada pode até ter tido uma sensação de poderíamos mais, e poderiam mesmo se conseguissem manter uma constância maior no segundo turno, mas cara, olha para o início da temporada e pensar que o Nottingham Forest terminaria na sétima colocação era algo quase impossível para qualquer projeção. E aí consegue um resultado como esse por simples discordâncias entre o dono e o técnico, manda o técnico embora. É triste. É triste para o Nottingham e para qualquer clube que tenha um dono, porque no fim é isso. Os donos eles estão pouquíssimos preocupados com o clube, com a instituição, eles estão preocupados com as vontades deles. Tratam clubes de futebol como brinquedos, né? Brinquedo de bilionário. É isso que muitos clubes têm se tornado. Quando esse poder é concentrado em uma pessoa. Tem várias SAFs aí que têm dado certo, enfim. Mas quando esse poder é concentrado em uma pessoa, geralmente a gente vê uma cascata de erros e confusões. Foi o que aconteceu com o Nottingham. Assim como qualquer clube, eu torço para que dê certo, principalmente clubes que não têm tanto investimento, apesar de ter um dono. Agora sim contratou muita gente aí. Mas é difícil pensar que o Postecoglou faça um grande trabalho com esse clube, porque vem de péssimos trabalhos, né? Então, assim, pode fazer algo bom, mas não é o esperado, não é a projeção. É isso. Quero saber a opinião de vocês sobre a saída do Nuno Espírito Santo, os movimentos de Ângelos Marinakis e a chegada do Postecoglou. Nottingham Forest tem uma temporada bem curiosa pela frente. Veremos. Beleza? Fui. Tchau.